Bom dia a todos. Eu queria, em nome da direção da Escola Paulista da Magistratura, em nome do nosso diretor, desembargador José Maria Câmara Júnior, e também dos conselheiros da escola, dar boas-vindas a todos os senhores para esse evento muito importante, num ano de eleições, um ano significativo para todos nós, um ano importante para o nosso Tribunal Regional Eleitoral, um ano importante para a IPM, que se apresenta para a identificação e notícia e apresentação, basicamente, da coordenação da área de direito eleitoral da Escola Paulista da Magistratura. Tenho o orgulho de participar desse evento, é uma honra participar aqui como representante, e queria cumprimentar os coordenadores do direito eleitoral da EPM, primeiro o nosso desembargador, Dr. Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galizia, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, uma grande honra, um trabalho maravilhoso, dedicado, responsável. Então, é uma honra para a escola receber o Dr. Paulo Galizia, que é um dos coordenadores da área de direito eleitoral da EPM, e o Dr. Richard Paikin, conselheiro do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, juiz aqui em São Paulo, uma referência também para nós aqui de São Paulo. Com isso, a apresentação dos nossos coordenadores, dos coordenadores da EPM, para esse evento importante com a participação do Dr. Diogo Reis, que é doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, um conhecedor da área. E, portanto, doutor Diogo, é um grande prazer tê-lo aqui na EPM. Cumprimento todos os servidores, todos os especialistas que se interessaram por este evento, que é marcante, evento que vai tratar do direito eleitoral, vai tratar da internet nas eleições, portanto, é o tema de grande importância nesse ano que teremos eleições e com os problemas vinculados que todos nós acompanhamos. Então, sem maiores delongas, quero cumprimentar, dizer que a escola está sempre à disposição do Tribunal Regional Eleitoral, nessa parceria que já vem de muito tempo, nosso curso de especialização em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral, que é um sucesso, e com isso, doutor Galizia, mais uma vez cumprimentando pela iniciativa e desejo sucesso na coordenação e tenho certeza que teremos ótimos trabalhos nesse biênio que começa agora em 2021, 2022 até 2023. Então, cumprimento o doutor Galizia, doutor Richard, todos os servidores, doutor Diogo, e passo a palavra ao nosso presidente para a sequência do evento. Muito obrigado. Desculpe, estava mudo aqui. Então, agradeço as palavras do desembargador Gilson Delgado Miranda, reconhecidamente um excelente desembargador e professor, que muito contribui para o Tribunal de Justiça, que atua em vários setores, já é nosso conhecido há muitos anos, e ele representa aqui a diretoria da nossa querida EPM. Hoje é o diretor, meu querido amigo José Maria, com quem eu trabalhei na assessoria da presidência durante muito tempo e fizemos uma amizade, e é uma feliz coincidência eu estar aqui nessa coordenadoria, na presidência do Tribunal Regional Eleitoral, e encontrar o meu colega Gilson, meu colega José Maria, na diretoria da nossa querida EPM, né? Eu já tenho um vínculo com a EPM, eu fui tesoureiro por 2 vezes da EPM, no período do doutor desembargador Antônio Carlos Vilém e do desembargador Francisco Loureiro. Depois eu tive que me afastar por causa da minha carreira no Tribunal Regional Eleitoral, mas sempre que possível nós estamos contribuindo com a Escola Paulista da Magistratura, que é uma joia, uma das joias da coroa do nosso Tribunal de Justiça, aqui da nossa carreira da magistratura, né? Gostaria de cumprimentar o juiz Richard Paikin, nosso representante no Conselho Nacional de Justiça, um juiz sempre voltado para a questão acadêmica, um excelente professor, e também lá em Brasília, sempre cuidando dos interesses do tribunal,
de Justiça do Estado de São Paulo, dos interesses da magistratura em geral, é um observador atento, participa de inúmeros eventos, sempre trazendo o seu brilhantismo, a sua serenidade e, sobretudo, o seu conhecimento. Também tenho aqui a honra de apresentar o nosso professor Diogo Reis. Permita chamar pelo nome só Diogo Reis, né? Que já é também meu conhecido. O professor Diogo Reis, ele pesquisa essa questão do direito digital há muitos anos. Ele é um dos pioneiros aí nesse assunto. E posteriormente haverá uma apresentação maior do seu currículo. Eu não vou perder tempo com isso agora, mas eu acho que foi importante convidá-lo nesse momento em que, como uma introdução da apresentação da nossa coordenadoria de direito eleitoral, um assunto não tão técnico, mas um assunto mais atual, que possa despertar o interesse daqueles que estão participando desse evento. Então, eu queria dar um abraço pessoal a todos que estão nos assistindo. Percebo aqui que são vários juízes. Esse evento mostra a importância do cenário da justiça eleitoral hoje em dia. Todo cidadão tem que saber um pouquinho de direito eleitoral, né? Todo mundo, sobretudo no dia de ontem, aí, com tantas idas e vindas, janela partidária, até que dia pode haver desincompatibilização? Será que o vice-governador agora poderá ser candidato se houver a renúncia do governador? São questões que envolvem o cidadão hoje em dia, né? Urna eletrônica, possibilidade de federação partidária. O que é federação partidária? O que é coligação? Janela partidária, o que é isso? Quando que um candidato pode, um detentor de mandato pode mudar de partido? Por quê? Até quando? Infidelidade partidária, alistamento. Então, nós temos vários assuntos, sem falar da fake news, que é um assunto que vai além da justiça eleitoral, né? Nós vimos esse assunto em voga na questão da vacinação, né? Quantas notícias foram levantadas nesse assunto, né? Então, na verdade, o cidadão hoje está, entre aspas, falando em vacinas, contaminado pela justiça eleitoral, pelo direito eleitoral. E isso é importante. E a nossa coordenadoria, ao lado do juiz e professor Richard Paikin, tentará levar aos juízes esses assuntos. Eu convido desde já e anuncio para aqueles que não saibam que nós temos um curso de pós-graduação de Direito Eleitoral que é realizado pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista, com apoio e em convênio com a Escola Paulista da Magistratura. É um curso que já vai para a 7ª edição, é um sucesso, é um curso referência nacional de pós-graduação de Direito Eleitoral. Teremos mais aproximadamente aí um Congresso Paulista de Direito Eleitoral, que vai ser organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, nos dias 18, 19 e 20 de maio. Então, eu convido a todos que tiverem interesse pela matéria, que procurem nas redes e façam a inscrição nesse congresso, que terá o apoio do Tribunal Regional Eleitoral e da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, embora organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, do qual certamente o professor Diogo também participará. Então, nessa pequena introdução, eu gostaria de falar muita coisa aqui, mas eu não quero ser o palestrante, né? Eu vou deixar isso a cargo do professor Diogo, mas eu vou passar a palavra agradecendo muito a presença de todos, agradecendo à Escola Paulista da Magistratura, a IGEP, os funcionários que permitiram esse formato, a Vanessa, o Ricardo. Eu passo a palavra ao juiz Richard Paikin. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Prezado presidente do Tribunal Regional Eleitoral, querido amigo, doutor desembargador Paulo Sérgio Galizia. Inicialmente, quero dizer da minha honra de poder, ao seu lado e sob seu convite, também participar da coordenação do direito eleitoral na área de direito eleitoral da Escola Paulista da Magistratura. Quero cumprimentar queridíssimo, o grande desembargador, professor Gilson Delgado Miranda, que representa o nosso diretor José Maria Câmara Júnior. Agradecer também a honra do convite da Escola Paulista da Magistratura de poder, ao lado do desembargador Paulo Galizia,
também participar da coordenação dessa área. Uma grande honra e penso que, de fato, como foi dito, Sua Excelência, penso que a coordenação dessa área, nesse período tão turbulento, né, mas também tão cheio de esperanças, possamos, então, contribuir para os debates das boas ideias. O objetivo das boas ideias, de lidar com as boas ideias, é que deixemos, então, essas boas ideias serem conhecidas por todos e que essas boas ideias possam ser disseminadas. E uma felicidade poder, nesse dia, 1º de abril, Dia da Mentira, poder tratar de alguns assuntos como fake news, né, professor Diogo Moreira? Eu acho que foi uma ótima escolha a data, né? Nós vamos tratar hoje dessas inverdades, né? Dessas brincadeiras que nós temos na internet que, de fato, atrapalham as eleições, né? O mundo digital, eu acho que nem o pai da internet, que foi Tim Berners-Lee, que criou esse mundo, né, nosso da internet, podia imaginar onde nós chegaríamos. De fato, a internet se tornou um grande canal de comunicação. Esse mundo digital trouxe uma fonte de informações sem limites, e agora nós todos estamos aqui debatendo que, em razões das eleições, esses limites, né, não só de comunicação, mas de evitar que informações falsas sejam disseminadas, né, possam chegar a um bom termo para garantirmos uma democracia saudável. Então, penso que foi uma excelente escolha, não só do tema, mas do nome do eminente professor Diogo Reis Moreira, para tratar desse tema. Esse mundo digital e que transforma o direito eleitoral, de fato, vai nos levar a outros patamares, né? Já há alguns anos, as ideias da possibilidade de termos não uma democracia representativa, mas até uma democracia direta pelo celular, pela internet, né, já vem sendo desenvolvida, que para garantir um sistema de representação das vontades populares, e penso que não estamos muito longe disso. O Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, já tem criado mecanismos até para a criação de partidos. Recentemente, o TSE possibilitou que fosse utilizada uma ferramenta que está sendo desenvolvida para que as pessoas possam contribuir para a criação, inclusive, de novos partidos políticos, apresentando a sua vontade em determinadas situações. É claro que as regras partidárias vão se modificar com o tempo, mas estou dizendo isso porque o direito digital vai propiciar isso, assim como propiciou que o mundo não parasse durante 2 anos, durante o período da pandemia, né? Então, penso que a temática é extremamente interessante. Tenho certeza que todos vão aproveitar a belíssima apresentação do Diogo Reis e, sem dar spoiler, né, presidente Paulo Sérgio Galizia, em breve nós aí apresentaremos uma sequência, né, de eventos que com certeza serão muito importantes para o nosso mundo do direito eleitoral, agora não só em São Paulo, porque o mundo digital possibilita que alcancemos até outros países, presidente. Então, uma grande honra, alegria poder participar da coordenação diária. E, doutor Gilson Miranda, por favor, encaminhe os meus particulares agradecimentos da escola ter aberto essa possibilidade de realizarmos debates na área do direito eleitoral. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Acho que a gente pode, então, já passar a palavra para o professor
Diogo Reis, da Universidade Mackenzie, um pesquisador. Eu demandaria aqui muito tempo para expor todo o currículo desse excelente professor, né? Vários livros publicados, já participou de inúmeras comissões, inclusive de observação internacional. Então, sem mais delongas, eu já passo a palavra para aquele que é o mais importante da nossa manhã, que é o professor Diogo Reis. Muito obrigado. Eu que agradeço tanta gentileza e honra com esse convite, presidente. Gostaria de cumprimentar a todos, desejar bom dia a todos e dizer da minha alegria de estar nessa manhã com todos vocês. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao desembargador José Maria, ao desembargador Gilson, que está aqui presente, ao desembargador e presidente do nosso Tribunal Regional Eleitoral, Paulo Galizia, e o nosso professor inspirador, Richard Paikin, além de juiz e conselheiro, que sempre fomenta a atividade acadêmica no âmbito da magistratura, sendo um grande motor e propulsor dessa atividade entre os magistrados. Então, fica aqui toda a minha gratidão e lembrar de sua atuação desde meus tempos iniciando na carreira acadêmica. É uma alegria estar aqui hoje dividindo esse mesmo espaço, ainda que virtual. E tantos colegas que suponho que estão aqui acompanhando, estou vendo alguns nomes, alguns eu conheço, e fico numa alegria tremenda de poder, de alguma maneira, estar em contato, né? E é um pouco sobre isso que a gente vai falar. A ideia é que a gente fale um pouco sobre essa relação, dessa relação que a digitalização das coisas acabou promovendo. Deixa eu compartilhar aqui um materialzinho que eu tinha colocado para vocês aqui, ó. Aí. Eu creio que está compartilhando, né? Está tudo certinho, tá jóia. A gente havia feito um plano, mas eu vou fazer por aqui, que eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil. Deixa eu só separar aqui. Porque se tem uma coisa que a tecnologia gosta de fazer, quem estuda e pesquisa tecnologia passar vergonha. Então, eu acho que a primeira coisa que... Ele saiu da tela ou não? Saiu. Estava funcionando, de repente saiu. Deixa eu ver. O pessoal daqui havia compartilhado comigo o material e eu havia assumido o controle. Deixa eu ver se eles não conseguem fazer esse procedimento novamente, que a gente teve que encerrar por causa da abertura. Deixa eu ver se eles conseguem fazer isso. Ou eu compartilho. Já fizeram. Está aqui, ótimo. Muito obrigado. Isso. Agora tá perfeito. Perfeito. Agradeço ao pessoal, um agradecimento especial aqui a Vanessa e a todos os envolvidos, que eu sei que não é nada fácil fazer algo desse porte, é sempre um grande desafio. Bom, vamos lá falar um pouquinho. Eu procurei dar esse subtítulo, vamos dizer, a nossa conversa, suas definições foram atualizadas, mas a ideia aqui, Ricardo, muito obrigado, viu? Te agradeço novamente. A ideia aqui é falar um pouco sobre aquela velha frase que a gente vê quando atualiza algum aplicativo, um software, e aparece lá, suas definições foram atualizadas. Essa mensagem sempre me chamou a atenção e agora não é diferente. Eu realmente acredito que, olhando para as eleições, a gente realmente teve essas definições atualizadas e vale discutir um pouco quais foram os paradigmas que foram alterados, se é que foram alterados, e como que a gente poderia ver todo esse conjunto. Para isso, eu procurei fazer uma trilha e eu aproveitei para abusar das cores aqui nessa trilha, justamente para que a gente pudesse entender e talvez perceber um pouco esse colorido do mundo digital e a gente possa falar um pouquinho a respeito de temas tão sensíveis, como, por exemplo, a ideia que a gente começa falando sobre a globalização da tecnologia. Então, só para a gente poder ter uma ideia geral, eu queria que a gente mostrasse a presença da tecnologia, ou, na verdade, a sua onipresença. Perceber a internet nas eleições entre 2010 e 2020.
eu tenho me dedicado a esse tema desde 2010, a primeira eleição que trabalhei com tecnologia nas eleições, em razão de uma decisão contra o Twitter, na época, do Tribunal Superior Eleitoral, e desde então acabei ficando nesse tema. Então, pude acompanhar essa evolução até o momento de hoje, onde me parece que é inegável a sua relevância. Depois, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre moderação de conteúdo, entendendo talvez o ponto central e a transformação do eleitor como uma espécie de objeto da proteção a um objeto da preocupação, mostrando como que a internet pode ter mudado, talvez, a visão sobre o eleitor no jogo eleitoral. Ainda gostaria de falar um pouco sobre influências digitais, e eu me arrisquei de colocar vários temas, mas eu realmente gostaria de compartilhar o que tem de mais atual sobre isso. Nessa semana, nós tivemos uma decisão no Tribunal Superior Eleitoral condenando a cassação de mandato pela contratação de influências digitais. Então, eu procurei trazer aqui, eu dei um jeitinho para caber nessa conversa, para que a gente pudesse falar o que havia de mais atualizado sobre o tema. Impulsionamento de conteúdo, um pouco dessa regra geral de pagar conteúdo na internet, fake news e um pouco daquela futurologia, tentando imaginar ou prever o espaço digital para essas eleições aí de 22, que na verdade já começaram faz tempo, mas pelo menos os seus grandes desafios. Esse o meu convite para todos vocês, que a gente faça uma viagem, e essa viagem ela que seja o mais leve possível, o mais simples e o mais útil. Esse é o mantra da minha vida, então, particularmente, eu busco essa utilidade, simplicidade e leveza. Espero que dê certo. Vamos tocar. E eu gostaria muito de ao final, os questionamentos e tudo que vocês tiverem, por favor, contem comigo aqui, será um prazer. Bom, tentando olhar um pouco para esse processo de globalização da tecnologia e um pouco desse histórico, dessa passagem pela internet. Eu gostaria de compartilhar aqui uma fotografia de algo simples, talvez alguns de vocês já estiveram nessa universidade. Essa fotografia é do campus da Universidade da Califórnia, em Berkeley. E lá, essa fotografia, você consegue perceber vários robozinhos aqui, olha, com as bandeirinhas e andando pelo campus. Esse robozinho é muito comum ali naquela região dos Estados Unidos. E, deixa eu colocar aqui. E ele de perto, é assim que ele aparenta, né? É uma caixinha com rodas e ele tem uma missão muito especial: matar a fome das pessoas. Basicamente, ele deve levar burritos, que são aqueles lanchinhos mexicanos, até as pessoas que pediram pelo aplicativo. Você fala assim, poxa, mas o que tem a ver burritos com eleições e tecnologia? Esse robô ele é inteligente. O que ele faz? Ele roda de modo autônomo, ele reconhece, por exemplo, uma faixa de pedestres e anda por essa faixa. Ele reconhece o semáforo, se está vermelho, se está verde, se ele deve seguir ou não, se tem outras pessoas ao redor. E ele tem todo um sistema para poder chegar por meio de um GPS e entregar um simples lanchinho mexicano. Basicamente, é toda essa tecnologia ali para ele. Eu fiquei um tempo na Califórnia apresentando e trabalhando em razão dessas pesquisas com fake news, principalmente, mas tecnologia e eleições, e eu ficava impressionado com esse robozinho. E quando eu voltei para o Brasil, eu estava no Rio Grande do Sul, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, aliás, no próprio tribunal, fazendo uma palestra. E eu mostrei isso num bate-papo ali, né? E falei assim, nossa, é impressionante como a tecnologia está chegando, logo, logo a gente não vai ter nem entregadores humanos e tal, e fiz esse comentário. E uma colega da plateia, assim, falou, nossa, professor, bem parecido com o que a gente tem em Passo Fundo. Eu falei, opa, como assim? Aquela coisa, você acaba de chegar do Vale do Silício, aquela sensação de que você viu o futuro de perto, e ela vira e fala assim, é igual Passo Fundo. Eu falo assim, poxa, mas o que tem em Passo Fundo? E aí ela veio e falou assim, não, lá em Passo Fundo tem uma farmácia que também está fazendo entrega, só que não por robozinho,
Eu falei, normal, igual as pessoas. Não, por drone. Por drone. E eu achei aquilo tão sensacional, porque foi um choque de realidade. Uma rede de farmácias do Rio Grande do Sul passou a entregar medicamentos por drone. Então, o medicamento é colocado em drone e levado até a casa da pessoa. É claro que não é corriqueiro, é uma coisa em fase de teste e tudo mais, mas perceba o que eu gostaria de chamar a atenção. A onipresença da tecnologia. A tecnologia está em todo lugar. O que é que liga a plataforma? O que é que liga? Opa, desculpa. O que é que liga a Passo Fundo ao Vale do Silício? A própria tecnologia. O que me faz voltar da Califórnia depois de uma temporada numa das melhores universidades dos Estados Unidos e chegar aqui no Brasil e encontrar no interior de um dos estados brasileiros um exemplo ainda mais sofisticado do que o que me vislumbrou nos Estados Unidos naquela mesma semana. Perceba que a tecnologia está presente em volta a todos nós de tal forma que deixa eu só desligar aqui. De tal forma que a gente acaba vivendo quase simultaneamente coisas iguais, mas a partir de culturas e experiências diferentes. É possível entender a tecnologia como um fator comum e global. E é sobre esse ponto que eu gostaria de falar e que a gente compreendesse em conjunto o porquê moderar conteúdo na internet ele é tão desafiador. Um pouquinho antes disso, eu gostaria de falar sobre essa transição das eleições. Desde 2010, como eu comentei, a gente vê traços de tecnologia nas eleições e esses traços foram crescendo a cada eleição. A legislação eleitoral ela foi modificada, bem da verdade, falar que a legislação eleitoral foi modificada é pleonasmo, né? Porque a gente tem no Brasil eleições a cada 2 anos, então todo ano par tem eleição, e curiosamente todo ano ímpar tem reforma eleitoral. Eu costumo falar, se você contar, você verá que tivemos mais reformas eleitorais do que eleições. A gente gosta mais de reformar do que de fazer eleição. E talvez o mais curioso, desde a Constituição de 88, nós não tivemos sequer 2 eleições com as mesmas regras. Ou seja, é o grande desafio que está posto no Brasil e que eu acredito, o desembargador Galizia, Dr. Richard, que a coordenadoria fará frente a esse grande desafio de constante atualização. Então, fica aqui também meus cumprimentos a iniciativa, em especial, também a escolha de vocês para conduzir aí esse grande projeto. Mas o que acontece é que quando a tecnologia está em todo lugar do mundo, como a gente viu, conectando, fazendo uma ponte entre Califórnia, Vale do Silício e Passo Fundo, a gente percebe que as experiências também são intercambiáveis e que a gente poderia aprender nesse conjunto. Quando a internet chega nas eleições, ela chega, legalmente falando, pela Lei 12.034 de 2009. Ou seja, nós tivemos, em 2009, a primeira legislação que acabou regulando a internet nas eleições. Em 2010, nós já tivemos o primeiro caso de atuação do Tribunal Superior Eleitoral, uma decisão frente a uma plataforma, no caso do Twitter. Quando a gente fala dessa digitalização, muita gente pensa que a gente tirou do papel e transformou na tela. Mas eu queria fazer um ajuste aqui. Eu acho que há um paradigma muito importante que foi alterado em razão da tecnologia nas eleições. E esse paradigma, na minha opinião, é a visão que temos dos eleitores. Vou explicar um pouquinho. As eleições sempre foram um jogo, né? Um grande game, onde as pessoas jogavam e cujo principal objetivo, o gol das eleições, é realmente a vitória nas urnas, conquistar os eleitores, a confiança dos eleitores e o seu voto. Isso continua igual, isso não mudou. Porém, os eleitores costumavam acompanhar o jogo eleitoral sempre de uma visão mais típica de uma plateia. Vamos imaginar um grande campo de futebol, os eleitores sentados na arquibancada,
nas arquibancadas, enquanto os candidatos, as campanhas jogam em campo. E os torcedores, os eleitores, se limitavam àquela distância. O que a tecnologia pôde fazer? Ela derrubou a cerca entre a arquibancada e o campo. Basicamente, a tecnologia colocou os eleitores em campo. E a tecnologia passou a transformar o eleitor de mero objeto de desejo das campanhas eleitorais como integrantes do jogo eleitoral. E como nós vivemos um espaço onde todos nós produzimos conteúdo, a grande diferença, no meu ponto de vista, é que os eleitores passaram a ser esse produtor de conteúdo. Enquanto a campanha eleitoral ela tinha no rádio e na televisão a grande forma de fazer propaganda, os eleitores não podiam ir até a televisão ou até o rádio e ficar fazendo propaganda para o seu candidato preferido, ou agindo contra o seu candidato, ou contra um candidato que eles não queriam eleito. Porém, com a internet, tudo isso muda. E o controle e a produção de conteúdo também chegou às mãos do eleitor. Na verdade, na palma da mão de um eleitor. Um celular é possível fazer, interferir numa campanha e poder mudar todo o resultado da coisa. O Dr. Maurício Simões trouxe aqui um elogio ao tema e já aproveito para agradecer, e falando dos efeitos irreparáveis das fake news em todas as áreas da sociedade, desejando que a tecnologia avance. É justamente esse ponto. Desculpa, que eu tenho a Matildinha aqui, eu não sei se vocês devem estar ouvindo o latido dela, mas é porque está um barulho ali fora e espero que não tenha atrapalhado demais. Mas é justamente isso, Maurício. Os desafios que foram colocados são desafios enormes. E talvez a própria tecnologia possa corrigir isso. Veja só, quando a gente fala de moderação de conteúdo na internet, ou seja, como que a gente vai corrigir aquilo que está errado? Como a gente vai cuidar do que está sendo colocado, disponibilizado na internet? Primeiro, a gente precisa conhecer o tamanho do problema. E aqui que fica o meu convite para vocês, para conhecer esse gráfico. Esse gráfico é um gráfico editado pela Domo, e que tem uma pesquisa chamada Data Never Sleeps, que basicamente pega todo o conteúdo trafegado na internet durante um ano e divide por minuto. Então, pega o ano inteiro, teve X minutos, e aí divide por isso. Muito bem. Observe um detalhe. Dentre esses conteúdos aqui, por minuto, sobem-se novas 500 horas de vídeo no YouTube. Perceba isso que eu estou falando. Por minuto, são 500 horas de vídeo no YouTube. O que isso quer dizer? Perceba a imensidão de dados que trafegam e que a gente lida na internet. Perceba isso. Por exemplo, vamos supor que hoje uma pessoa resolva parar tudo o que ela tem feito, tudo, só para assistir novos vídeos no YouTube. Essa pessoa, por incrível que pareça, provavelmente morrerá antes de assistir o que foi postado em um dia. Por mais que eu deseje muita saúde a todos, em especial a nós que estamos aqui. Aquele privilégio, eu desejo muita saúde a todos, mas o que eu estou querendo dizer é que para poder assistir todos os novos vídeos do YouTube que entrará hoje, dia 1º de abril de 2022, você precisará de 88 anos, sem ter um dia de descanso, sem tomar um banho, sem dormir, que parece impossível em uma idade já muito avançada. Perceba que quando a gente fala da moderação de conteúdo, a gente está falando de um conteúdo tão oceânico, que a quantidade, ela perante a vida humana, ela é infinita. Não há vida suficiente para moderar o conteúdo na internet. Não há humano, não há gente suficiente para isso. E daí, recuperando um pouco que o Maurício trouxe, cabe à tecnologia enfrentar esse desafio.
E a partir de então, basicamente, a gente se utiliza de inteligência artificial que, né, em forte resumo, assim, inteligência em si na verdade, a capacidade de aprender, né? A inteligência natural é porque nasce com aquele ser, com aquela pessoa, aquele cachorrinho, como a Matilda aqui, enfim, porque nasce com ele, por isso é natural. A inteligência artificial não nasce, ela é programada. Mas a inteligência artificial é a capacidade que o algoritmo, o código, o computador tem de aprender uma coisa nova. E a inteligência artificial, por meio de tentativa e erro, por meio de modelos estatísticos, tenta filtrar esse conteúdo. Por isso, hoje, a gente já tem alguns avanços muito interessantes do ponto de vista desse controle. Porém, é muito falho, ainda é muito falho. Até porque, sejamos honestos, se a gente tiver 1% de falha, a gente está falando de 5 horas de vídeo no YouTube por minuto. 1% já é muita coisa. Então, perceba que a gente está falando, talvez, de algo incontrolável, algo que realmente a gente possui muitos limites. E eu não estou querendo dizer que, então, a gente deve virar as costas e deixar o que tiver que ser da internet. Não é isso. Pelo contrário, a minha ideia é dimensionar o desafio e entender que nesse universo de conteúdo, talvez a gente precise adotar estratégias diversas, multissetoriais, para enfrentar talvez uma das maiores alegrias que a internet trouxe, que veio acompanhada de um dos maiores desafios que ela trouxe, que é o processo comunicacional. Basicamente, o rádio e a televisão é conhecido como comunicação de um para muitos, onde você tem um grande... Imagina, vou fazer um jornal na televisão, no qual vai tentar alcançar muitas pessoas. Então, você tem a comunicação de uma pessoa para muitas pessoas simultaneamente. Ao passo em que a tecnologia trouxe a possibilidade da comunicação não só de um para muitos, mas a comunicação de muitos para muitos. Ou seja, a comunicação difusa, onde todas as pessoas se comunicam ao mesmo tempo. E é esse o momento que a gente vive. A gente não quer mais olhar um conteúdo, a gente quer participar dele. A fotografia com o nosso like, com nossa curtida, já não é o mesmo objeto que era sem essa curtida. A gente não quer assistir um vídeo, a gente quer comentar. A gente não quer ler um livro, a gente não quer só ler um livro ou um post, a gente quer falar sobre ele. Então, a gente aprendeu a confundir esse papel de emissor e receptor da informação, transformando numa coisa só. A gente interage com o conteúdo. E daí surgiu aqueles que são os experts em interagir com o conteúdo. Aqueles que passaram a ser chamados de influenciadores digitais. Aquelas pessoas que se profissionalizaram e, a partir da sua aptidão ou sacada, conseguiu conquistar a audiência de milhões, ou às vezes mais. No YouTube, nós temos 2 bilhões de usuários. Na bem da verdade, a partir de hoje, temos 2 bilhões e 1. Porque hoje eu lanço meu canal que tem o tema de eleições em rede. Numa parceria com o próprio YouTube e tantos outros desafios aí, e outros parceiros, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, onde a gente vai comentar toda semana conceitos e atualizações a respeito do direito eleitoral e da internet nas eleições de 22. Ou seja, eu estou, de uma certa maneira, ainda não sou um influencer, um youtuber, mas eu prometo me esforçar, pelo menos para levar um conteúdo que eu realmente acredito que é necessário. O desembargador Galizia aqui disse que todos, como cidadãos, têm que compreender o direito eleitoral, independente da sua atuação profissional. Eu concordo plenamente, é instrumento de cidadania. Como escolher em quem votar se você nem sabe se ele está jogando como deveria jogar? Então, em razão desses desafios que as coisas vão acontecendo. Mas tem influências de tudo que imaginar. Tem até de eleição, como eu agora tenho tentado, mas tem tudo que você pode imaginar, e esses influencers acabaram arrebatando uma audiência extraordinária. A atenção e a legião de fãs que os influencers arrastam são muito superiores aos fãs
das antigas celebridades de televisão. Eu falo antigas porque ainda existem, e não é o fim da televisão, mas as celebridades da internet, elas são é muito curioso, porque há muita gente, e ao mesmo tempo, há muita gente que é extremamente fã, e ao mesmo tempo várias pessoas que sequer conhecem. Quem tem filhos aqui pode acompanhar e ver que talvez eles seguem e admiram, e são fãs de pessoas que vocês nunca viram. E assim, esses dias eu estava voltando de Brasília e teve um alvoroço no aeroporto e uma quantidade de gente seguindo. Eu falei assim, nossa, eu falei, no mínimo, Cristiano Ronaldo chegou aqui em Brasília. E aí eu olho, é uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E a quantidade, e segurança e tudo. E aí eu fui tentar pesquisar, era uma influência. Então, a gente talvez não conhece tão bem esse espaço, mas essa reputação que eles têm, a gente pode, de alguma maneira, trazer novos desafios às questões eleitorais. Eu fiz questão de incluir esse tema, embora preocupado com o tempo, mas os influencers, nós tivemos uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral na terça-feira dessa semana, onde foi confirmada a cassação, na verdade, a inelegibilidade de um candidato ao Senado por Minas Gerais, onde foi utilizado contratação primeiro, contratação de um aplicativo e, ao mesmo tempo, contratação de influencers digitais para fortalecer a sua campanha. E é muito curioso que você pode virar e falar assim, Diogo, mas onde está na legislação eleitoral que não pode fazer isso? Bem, na verdade, o artigo 57C da Lei 9504, né, a nossa lei das eleições, ele diz assim, olha, é vedada a propaganda paga na internet. Somente é permitido, né, se for impulsionamento de conteúdo ou link patrocinado. A gente fala um pouquinho daqui a pouco. Mas, e por que influencer entraria nesse dispositivo? Porque ele se manifesta pela internet, você pagando esse influencer, você estaria contrariando essa regra. Mas qual foi o motivo da inelegibilidade determinada pelo TSE? O velho e horrível Caixa 2. Ou seja, os influencers foram pagos com dinheiro não escriturado. E, basicamente, o Caixa 2 é sempre quando você usa dinheiro mais do que você podia, o dinheiro da onde você não podia, o dinheiro com o que você não podia. Ou ainda você omite o uso, seja até um uso lícito, porém omitido. Todo esse conjunto fez com que uma questão talvez tão recente também tenha entrado no alvo de parâmetros talvez tão antigos, como é o Caixa 2. Isso mostra que um pouco de criatividade para a aplicação de alguns institutos jurídicos pode fazer com que espaços que ainda a gente não tem muita regulação, a gente possa também atuar e enfrentar isso. Eu comentei que a propaganda eleitoral na internet, ela basicamente foi, quando foi permitida, a grande estratégia foi tirar o dinheiro dessa propaganda. Falou assim, olha, a gente já tem problema demais, então vamos fazer assim, pode fazer propaganda na internet, mas não pode pagar nada. Foi assim que a gente permitiu em 2009. O tempo foi indo, na reforma de 2017, foi permitida uma possibilidade de pagamento. Na verdade, duas possibilidades. O chamado impulsionamento de conteúdo. Hoje, a legislação eleitoral permite que você pague a plataforma para impulsionar um conteúdo político. Basicamente, o impulsionamento, embora... Cuidado com esse nome. Esse é um nome meio... É o nome que tende a confundir o objeto. Porque quando eu falo impulsionar, eu penso em jogar para cima. Então a gente poderia imaginar levar para mais pessoas. Só que, na verdade, o impulsionamento de conteúdo não tem como principal característica levar para mais pessoas. A principal característica é levar aquele conteúdo para as pessoas certas. O grande desafio, e talvez o nome mais adequado, seria direcionamento de conteúdo, e não impulsionamento. Na verdade, quanto mais você filtrar para levar as pessoas certas, mais caro ele ficará. Então, o impulsionamento de conteúdo não é levar para... Vamos supor, eu pego um livro de fake news, contrato o Facebook e falo assim, olha,
Facebook, eu estou preocupado. Só a minha mãe comprou meu livro. Eu preciso vender mais. Eu queria ir viajar. Eu queria, enfim, ter mais dinheiro, direito autoral. Todo mundo sabe aqui que o mercado de livro no Brasil é extremamente rentável e que as pessoas autoras são milionárias. E eu vou lá e peço ao Facebook que envie a propaganda do meu livro para 1 milhão de pessoas. E ele faz isso. E aí, quando eu vou ver a venda, eu não vendi nada. É a prova da porcaria que é o livro. Ou teve algum erro. Eu questiono no Facebook, e o Facebook vira e fala assim, eu levei para 1 milhão de pessoas. Eu falo, mas que pessoas? Ele fala, 1 milhão de chineses, 1 milhão de indianos. E aí, qual o interesse que eles têm no meu livro? Então, cuidado. Impulsionamento não é bem levar para mais pessoas. É levar para as pessoas certas. Às vezes, é mais pessoas ou menos pessoas. Basicamente, o que acontece? A rede há muito conteúdo, como a gente já viu. E ela dissemina esse conteúdo de acordo com o algoritmo desenvolvido naquela plataforma. Ele deve privilegiar o que você gostaria de ver. Se você tem visto muitas informações, por exemplo, sobre música clássica, ele vai priorizar esse conteúdo na sua timeline. Porque o grande objetivo da plataforma é o objetivo que a minha avó Lourdes tinha quando tinha uma lojinha lá no interior de São Paulo. Minha avó Lourdes e meu avô Enéas, eles tinham uma lojinha que vendia de tudo, desde kit de agulha que vinha num papelão em formato de cestinha de flores, até bicicleta, bola de capotão e tudo mais. E o grande objetivo da minha avó era conquistar os clientes e agradá-los, trazer coisas que eles poderiam gostar. E quanto mais agradava, mais tempo eles ficavam na lojinha. Quanto mais tempo na lojinha, mais eles compravam. Basicamente é isso. A plataforma é uma lojinha. E quanto mais a gente fica, mais atenção a gente dá, mais a gente paga. Porque a atenção é um meio de pagamento. Já no impulsionamento de conteúdo, esse conteúdo não é levado organicamente. Ou seja, só pelos interesses. Ele é priorizado mediante pagamento. Então, o pagamento é como se o conteúdo orgânico fosse levado de trem, passando pela linha férrea, naquela determinada ordem, e o impulsionamento de conteúdo pegaria um drone, agarraria aquele conteúdo e ia levar direto para as pessoas que você selecionou. É uma priorização por meio de dinheiro, uma priorização paga daquele conteúdo. O impulsionamento é permitido. E talvez a grande novidade dessa eleição foi a pacificação a respeito da pré-campanha e o impulsionamento de conteúdo. Todos sabemos que nós temos a campanha eleitoral, que começa a partir do dia 15 de agosto, mas nós temos a pré-campanha. Curiosamente, o legislador não disse quando ela começa. Então, acabou uma eleição, começa a pré-campanha da próxima. Mas ela termina, por razão lógica, quando começa a campanha. Ou seja, curiosamente, nós desenvolvemos um estado permanente de eleições. Ou vivemos em pré-campanha, ou vivemos em campanha. E as grandes diferenças entre a campanha e a pré-campanha é justamente o pedido explícito de voto, você dizer, vote em mim, e, além disso, a captação e o uso de recursos financeiros. Nós temos uma regra. O que vale para a campanha, vale para a pré-campanha. Isso veio de um precedente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas havia muita dúvida. E o que fazer quando isso custar? Quando tiver dinheiro? Da onde eu vou tirar esse dinheiro? Já que pré-campanha não tem prestação de contas. Aliás, esse é um grande desafio que eu acho que deveria ter sido corrigido em algum momento na legislação. Mas não há. Então, o impulsionamento de conteúdo na pré-campanha era proibido por alguns tribunais e por decisões mesmo. Mas não havia na legislação essa proibição. O que a resolução atual trouxe pela primeira vez nessa eleição de 22 será aplicado é a pacificação de que o impulsionamento de conteúdo na pré-campanha é permitido, desde que não haja esse pedido explícito de voto, que é a regra geral, e também seja respeitada a moderação de gastos. É aquela questão que, que é destinada, em especial a todos vocês que são julgadores, e diante da análise do caso concreto, verifica se há ou não essa moderação de gastos. Então, o impulsionamento de conteúdo passou a ser permitido também na pré-campanha. Talvez a grande novidade
embora eu defendesse que já era permitido nas outras eleições, porém, havia muitos professores com opinião contrária, enfim, que eu respeito muito, mas que eu respeito muito, mas quem ganhou foi a minha, quero deixar isso claro. Estou brincando. Havia fortes argumentos jurídicos para as duas teses. Essa acabou sendo a tese escolhida pelo tribunal, por coincidência eu também a defendia antes disso. Mas o importante é saber que, nesse momento, a gente tem aí essa novidade para as eleições de 22. Bom, o nosso maior desafio, há muito tempo, já há um bom tempo, é as chamadas fake news. Fake news que é surpreendente quanto às questões e quanto a gente tem aprendido sobre ela. Basicamente, fake news, traduzindo para o português, daria notícias falsas, o que é uma aberração, porque para ser notícia tem que ser verdadeiro, e o verdadeiro não pode ser falso. Talvez a melhor tradução seja inverter. Ao invés de notícias falsas, falsas notícias. Porque é aquilo que parece ser uma notícia, porém não é, justamente pela ausência da verdade. Eu, inicialmente, adotava a tradução de notícias fraudulentas, entendendo que o grande objeto do direito é a fraude, e não apenas a relação entre a verdade e a mentira. Mas seja falsas notícias, notícias fraudulentas, ou até esse jogo de palavras, que é o mais conhecido como notícias falsas, embora é importante saber que o conceito não comportaria, mas tudo bem, é o usual, não há problema nenhum, traz diversos desafios. A Maria Lúcia, nossa colega aqui, ela trouxe que é necessário submeter as plataformas de internet ao direito brasileiro. Somente assim se combaterá as fake news, mostrando o desafio regulatório da questão. As plataformas, Maria Lúcia, têm o dever de respeitar o direito brasileiro. E há diversas questões para qual fazer o enforcement, a atividade coercitiva para que as plataformas cumpram. Nós tivemos um caso que é um exemplo incrível, que é o caso do Telegram no Brasil. O Telegram é um aplicativo de mensagens e se recusava a responder qualquer justiça, tanto a brasileira quanto de outros países. De repente, ele respondeu à Alemanha, removendo alguns canais nazistas, e na sequência, o ministro Alexandre de Moraes localizou advogados que tinham poder pelo Telegram, mas apenas diante das patentes. E mesmo assim, se utilizou da lei de direitos autorais, na minha opinião, uma estratégia jurídica muito bem delineada, e fez a citação, e a partir de então o Telegram chegou a cumprir uma parte da determinação, porém, mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não cumpriu o todo, já que nomeou não havia nomeado um representante. E aí, o Telegram nomeou um representante, aderiu ao Tribunal Superior Eleitoral no acordo de combate à fake news, à desinformação. Então, talvez, Maria Lúcia, a gente tem dado passos mais avançados nisso. Entendo muito e compartilho da sua preocupação. Talvez o principal ponto de novidades da fake news é que nós tivemos uma lei, a Lei 14.192, que é a lei contra a violência de gênero na política, e ela trouxe uma modificação, isso foi em agosto do ano passado, então vale para as eleições de agora. Dizendo o seguinte, foi alterado o Código Eleitoral lá no artigo 323 do Código Eleitoral, dizendo que na mesma penalidade, né, do clássico crime do 323, incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos ou candidatos. Esse dispositivo está mirando especificamente as fake news produzidas com vídeo. Existem outros, eu só trouxe como novidade mesmo, né, pensando que poderia ser útil, mas existem outros regramentos a respeito das fake news como um todo. Esse dispositivo talvez mire as chamadas deepfakes. Deepfakes. O que são as deepfakes? Deepfakes são essa expressão, né? Ela vem da conjugação do deep learning com o fake news. Aliás, semana que vem, acho que segunda-feira, no Jornal da Globo, haverá uma matéria bem importante sobre deepfake. Eu pude colaborar
com eles e conheci o material, é um material muito bom. Provavelmente na segunda ou terça-feira deve ser colocado deve ser disponível. Basicamente, essa deepfake é a conjugação da deep learning, que é um modo de aprendizagem, uma inteligência artificial, com fake news. Por isso, deepfake. A deepfake é quando, por meio de inteligência artificial, desenvolve um vídeo que, a olho humano, é perfeito. E você olha para aquele vídeo, e aquele vídeo você não encontra nenhum indicador que ele é falso. Porém, imagina um vídeo no qual você está num lugar onde você nunca esteve, falou algo que você nunca falou, fez algo que você nunca fez. Imagina o impacto disso. Imagina, Dr. Richard, ter que convencer uma pessoa e dizer assim, não, você acredita em mim ou no que os seus olhos veem? Perceba a dificuldade e o perigo de enganar os nossos principais sentidos. A deepfake é um grande desafio. Aqui, nesse dispositivo, talvez esteja também olhando para ela, mas é uma das dificuldades que a gente vai enfrentar. E eu já vou me adiantar aqui, até em respeito ao tempo, que eu acredito que a deepfake pode ser um problema grave para as eleições de 2022. Eu digo isso porque hoje a gente tem softwares e aplicativos até gratuitos capazes de fazer deepfake. A gente não tinha isso em 2018. Era muito caro. Era necessário. A deepfake mais famosa é uma do Obama, falando do Trump, coisas que ele nunca falou. Mas ela é feita por um cineasta em Hollywood, que gastou muito dinheiro e tempo para fazer um vídeo de 1 minuto. Hoje, com toda honestidade, aquele que se dedicar assistindo alguns tutoriais no YouTube poderá fazer uma deepfake. E aí, o perigo está posto na mesa. Vamos ver como as coisas andam. E espero também que a tecnologia avance a ponto de a própria tecnologia identificar. Como a tecnologia deixa mais sofisticada né, o mal, por que não então deixar mais sofisticado o bem? Ou seja, um sistema que identifique deepfake. Por enquanto não há, mas eu torço muito pela sua chegada e fica aqui um ponto de atenção, pensando aqui nas eleições de 2022. Uma outra novidade sobre fake news é que nas eleições de 2020, a Justiça Eleitoral trouxe pela primeira vez a desinformação para suas resoluções. E aí ela obrigou que as campanhas tratassem com razoável segurança o conteúdo da informação. Então, elas tinham que verificar a fidedignidade da informação que elas colocavam nas suas redes ou compartilhavam. Isso, na minha opinião, pode trazer um dever para a campanha. E se é um dever, talvez, a gente tenha aqui a inversão do ônus da prova. O que pode, num determinado contencioso eleitoral, no processo, exigir que as campanhas tenham que registrar ou explicar e ter muito bem organizado como que foi colocado aquele conteúdo à disposição. Ou seja, parece que o Tribunal Superior Eleitoral está de olho nas campanhas e esperando que as campanhas façam uma espécie de autocontrole e escriturem isso. Eu sempre achei que cedo ou tarde a gente teria uma espécie de prestação de contas digitais das campanhas, onde as campanhas teriam que comprovar o fluxo digital dela, dada a possibilidade de fraude. Isso é muito fácil. Mas, de uma certa maneira, um passo está dado aí desde a última eleição. Então, não é tão novidade. Mas foi pouco usado na eleição municipal e talvez essa eleição seja bem importante. Mas, nesse ponto, a grande novidade está no 9º A da Resolução 23.610. Ou seja, a novidade de um novo tipo de fake news. A fake news contra as instituições eleitorais. É o que eu tenho chamado de fake news qualificada. Foi criado, o Tribunal Superior Eleitoral criou o 9º A, que diz que é vedada, essa novidade, a primeira eleição que vai ser aplicada vai ser em 22, diz assim, é vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente verídicos ou gravemente descontextualizados. Aí vem
especificamente que atinjam a integridade do processo eleitoral. Urna eletrônica, totalização de votos, justiça eleitoral, todo o processo institucional eleitoral, e nós sabemos muito bem o porquê. Em 2018, em especial, a justiça eleitoral foi o principal alvo da desinformação online no Brasil, e a justiça e a instituição eleitoral como um todo. E esse dispositivo traz um novo tipo de fake news, a fake news específica contra o processo eleitoral. Aqui, destina ao Ministério Público a elaboração do requerimento e determina, e ao juiz eleitoral, o poder de cessar o ilícito sem descartar a apuração penal, e ainda inclui o abuso de poder e o uso indevido dos meios de comunicação. Esse, no A, é reflexo do caso Francisquinho, caso julgado no Tribunal Superior Eleitoral, no qual o deputado estadual do Paraná foi cassado, teve um mandato cassado, justamente por fazer um vídeo contra o processo eleitoral, dizendo que tinha provas de fraude da urna. E a partir dessa cassação, que foi considerada o uso indevido dos meios de comunicação, nós tivemos aí, como uma certa novidade normativa para essas eleições, a chamada fake news qualificada. Mas, para encerrar, o que esperar para as eleições de 22? Eu estou bem pessimista, de uma forma geral, dada a polarização na nossa sociedade e a dificuldade de diálogo entre partes tão polarizadas. Mas é necessário dizer que nós também amadurecemos muito. O combate à desinformação, ele se avançou bastante. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral, além de ter um comando para o combate à desinformação, também tem uma frente executiva de debate, uma frente executiva que foi lançada ontem, se não me engano. E se espalha pelo Brasil justamente buscando ações efetivas no combate à desinformação. Ela é presidida pelo Fred, que é um professor, um servidor do Paraná, Frederico Almeida, e isso mostra a Justiça Eleitoral está extremamente atenta a isso. A grande dificuldade é que fake news é um problema que não foi resolvido em nenhum lugar do mundo. A gente não tem nenhum lugar do mundo que resolveu esse problema. Porém, isso não quer dizer que deveríamos, então, esquecer e deixar esse problema dominar o processo eleitoral. Ao contrário, precisamos, em especial da Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, e dos advogados eleitoralistas e dos próprios cidadãos que se engajem nesse processo. O Tribunal Superior Eleitoral, na última eleição, criou uma ferramenta no qual você denunciava no próprio site, eventualmente disparos em massa ou outros conteúdos. E isso ia direto para o WhatsApp, por exemplo, para a empresa verificar. O índice de acerto foi enorme, mas o índice de uso foi baixíssimo. Uma eleição do Brasil inteiro, nós tivemos 800 denúncias só. É muito pouco, não chegou a 1.000 denúncias. Numa eleição desse tamanho, é muito pouco. Mas o índice de acurácia, né, a assertividade foi incrível. Então, talvez a gente precise se envolver mais nesse processo mesmo. Eu acredito que talvez um ponto central seriam os vídeos falsos e os áudios falsos. Aqui eu queria chamar a atenção para a questão dos áudios falsos. Nós temos muito hábito de utilização do WhatsApp e troca de mensagens, e a gente usa muitas mensagens de áudio. Sintetizar a voz de uma pessoa é muito fácil. Eu estudei computação depois, né, mas não sou engenheiro da computação, eu só estudei programação, mas não sou um expert. Consegui produzir áudio sintetizado de modo gratuito no mesmo dia que eu resolvi fazer. Ou seja, não demorei para aprender. E é muito simples. Eu fico imaginando um áudio com a voz de um candidato dizendo que, eu compro o seu voto. Né? E aquilo virar um processo que o exclua, ou que as pessoas o excluem. Então, grandes dificuldades a gente pode esperar aí nessa sofisticação da fake news. E, então, vale a pena a gente verificar e também tomar cuidado para também não acreditar em mais nada que existe, né?
porque senão todo vídeo agora é falso, todo áudio é falso. Não, então eu acho que a gente tem que ponderar e tentar fazer toda a organização possível para enfrentar e descobrir o direito que tiver ali presente. Basicamente, as eleições de 22, eu acredito que elas serão ainda mais digitais do que as eleições de 2018. Nós cada vez mais utilizamos mais a internet. O Brasil é o país que adora a internet. Nós lideramos rankings de presença e tempo nas redes sociais, por exemplo. Isso faz com que todo esse conjunto migre cada vez mais para a internet. O grande desafio é entender essa mudança de paradigma e talvez perceber que a televisão não é o YouTube, a rádio não é o Spotify e o santinho não é o post do Facebook. Há diferenças de paradigma e que exige da gente uma atualização constante. Basicamente, a gente tem que perceber e atualizar as nossas definições constantemente. E esse é um dos desafios postos e que, de uma certa maneira, eu parabenizo a Escola Paulista de Magistratura pela coordenadoria que fará isso e tenho certeza, de modo brilhante. Mas fica aqui toda a minha gratidão e disponibilidade a vocês. Muito obrigado. Professor Diogo, nós agradecemos as reflexões aí que o senhor trouxe, são de todo cidadão, de todo eleitor, né? E isso é aplicado nos mais diversos pontos. Eu tive a oportunidade de participar da equipe de propaganda das eleições de 2018. Percebo que a situação será diferente em 2022, como foi diferente em 2020. As atualizações são muito grandes, a nossa tecnologia está tentando correr atrás. Ontem eu tive acesso a esse novo programa de combate permanente à desinformação que foi implantado pelo TSE, numa exposição, num congresso interno que está havendo aqui do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que está acontecendo nesse momento na Universidade Mackenzie. Eu tive a oportunidade de abri-lo ontem, né? E nós estamos chegando à conclusão de que nós estamos numa ladeira, na parte de baixo, empurrando uma pedra muito pesada, né? Mas isso não nos dá a chance de deixar a pedra nos atropelar. Nós temos que somar forças aqui para pelo menos tentar equilibrar essa situação. E para isso é muito importante, dentro desse sistema, e que o senhor abordou também, a participação do cidadão. O cidadão fica muito inerte. E nós estamos chamando a atenção para esse fato, para os juízes eleitorais, para os funcionários dos cartórios eleitorais, que são pessoas que participam internamente de todo o processo e têm certeza da sua lisura e eficácia. Mas, às vezes, frente a um número tão grande de notícias falsas que representam essa pedra, se sentem enfraquecidos em fazer a contraforça. Acabam silenciando nos seus grupos pessoais, nas reuniões sociais, acabam deixando para lá porque se sentem numa situação, às vezes, inferiorizada diante do volume de boatos, que eu estou falando mais especificamente do nosso processo eleitoral, que a gente ouve boatos sem absoluto fundamento. São coisas assim que realmente às vezes fica até difícil rebater. Mas o TSE está fazendo esse plano, buscando um voluntariado dos funcionários nesse engajamento e está dando um material técnico para isso. Porque nós temos nas eleições, aqui eu vou falar do estado de São Paulo, nós temos 500 mil pessoas que vão trabalhar no processo eleitoral das próximas eleições, contando mesário, oficiais de cartório, turma de apoio, né? Nós temos 90 mil sessões eleitorais. Acontece que
2/3 dessas pessoas não têm conhecimento técnico de como funciona. Eu estou falando daquelas pessoas que fazem a recepção do voto, que trabalham na fila, que participam ativamente, sabem que aquilo funciona, mas não têm elementos técnicos para rebater ou para entender o processo como um todo. Então, a nossa ideia é capacitar essas pessoas, obviamente em cada grau de entendimento, né? E por isso, na presidência do Tribunal Regional Eleitoral, eu conto com o apoio dos juízes em geral, daqueles que realmente conhecem e conduzem o processo eleitoral, né? Então, a minha administração tem 2 frentes, esse combate permanente à desinformação, porque isso tem vindo não crescendo. Não adianta a gente fazer etapas por causa da eleição. Isso tem que ser uma coisa permanente, né? Até que um dia vai haver um cansaço, né? Nesse ponto, eu exalto muito a atuação do ministro Barroso, que para quem acompanhava o cenário eleitoral, ela parecia até repetitivo, mas ele insistiu tanto em mostrar como funcionava a questão das urnas, em esclarecer para a sociedade, não perdeu uma oportunidade de acesso à imprensa, programas, mostrou a cara dele no Congresso, e isso com certeza reverteu em algo positivo, visto que nós tivemos uma pesquisa recentemente feita pelo Datafolha, que mostrou que 82% dos eleitores, das pessoas ouvidas, aprovam as urnas eletrônicas. Então, a gente não pode se encolher. A gente tem que ter calma, tem que ter respeito, tem que ter diálogo, trabalhar com aquilo que nós conhecemos e, efetivamente, com o nosso passado, né? Quando a gente quer buscar um emprego, o que a gente apresenta lá? Nossos antecedentes, se eu sou um devedor, se não sou, se eu respondo a algum processo, se algo aconteceu na minha vida. Essa é a minha forma de comprovar a minha honestidade pessoal. A Justiça Eleitoral tem um passado irrepreensível. Qual é a mazela que ocorreu no nosso processo eleitoral? Qual a prova de alguma fraude, de alguma coisa? Não existe. Então, a gente tem que contar com esse passado, com esse legado e seguir em frente. Eu sou entusiasta da Justiça Eleitoral, estou lá, né, aqui ou lá, desde 1985, a eleição do Jânio e do Fernando Henrique, participei por milhares aí de processos, e cada eleição tem sua história. Em 2022, nós vamos ter alguma novidade aí que vai aparecer, e eu tenho certeza que a nossa estrutura, os nossos juízes, o nosso conjunto vai dar conta do que acontecer, e para isso a gente precisa do apoio também dos advogados, e eu creio que se chegou a uma consciência de que a justiça eleitoral é importante para a democracia. Afinal de contas, ela foi criada porque entendeu-se naquela época que os atores políticos não tinham condições de levar uma eleição. As fraudes eram tão grandes que precisava se eleger um outro poder com a capacidade de organizar, arbitrar e julgar os conflitos eleitorais. Esse modelo está completando agora 90 anos. Eu acredito que ele ainda é imprescindível para a nossa democracia. Se não houvesse a justiça eleitoral, quem iria organizar a eleição? Eu vejo algumas pessoas falando isso de uma forma totalmente desconhecendo o trabalho da Justiça Eleitoral e também com notícias falsas, porque quando se fala que a Justiça Eleitoral tem um orçamento de não sei quantos bilhões, está incluído nesses bilhões o fundo eleitoral que é distribuído aos partidos políticos. Isso não é um orçamento da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela funciona com o apoio da sociedade, os mesários são convocados, os funcionários do tribunal, ela tem uma estrutura pequena. Eu tenho aqui no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 3.000 funcionários no estado inteiro. É uma justiça deficitária em termos de pessoal e, portanto, não é uma justiça que desbanja dinheiro ou tem... Ao contrário, a sede do nosso Tribunal Regional Eleitoral é uma sede muito simplória em relação a outros tribunais que existem no país. Então, é uma mentira dizer que a justiça eleitoral gasta dinheiro além do necessário, seria desnecessária para o país. Desculpe aqui o desabafo, mas defendendo aqui o meu tribunal, que eu faço questão de defender sempre, e agradecer muito a sua presença, a presença do meu
colega e conselheiro e sempre apoiador, juiz Richard Paquet, e também do desembargador Gilson Delgado Miranda. E aqueles que puderam nos acompanhar. Agradeço e espero que tenham isso tenha levantado ideias, né? E a gente possa caminhar aí para evitar que essa pedra desça a ladeira em cima de nós mesmos, né? Muito obrigado, viu, professor Diogo? Eu que agradeço, presidente. É uma honra enorme e é muito bom ouvi-lo e essa defesa da justiça eleitoral tão bem feita. Eu agradeço demais. E eu vou aproveitar aqui um comentário que o Alisson trouxe a respeito das deepfakes. Ele mencionou uma deepfake sobre o Chaves, né? O Bolanhos, que de alguma maneira ressuscitou digitalmente, né? A gente teve aí o retorno digital. E é muito interessante para colocar, só para aproveitar, presidente, se me permite, a deepfake em si, ela não é um ilícito. Ela pode ser para fins lúdicos. Nós tivemos a atriz de Star Wars que faleceu e foi concluído o seu papel mediante uma deepfake. Nós temos sátiras também com deepfake. Então, é interessante. O problema é quando aquele conteúdo é enganoso. E o Alisson trouxe uma lembrança muito interessante aí do Bolanhos, que é o ator do Chaves, que tem circulado aí essa semana. Então, eu queria só agradecer e fazer um comentário aqui. Mas muito obrigado. Desculpa se eu cortei a vez de alguém aqui na hora de falar. Era mais para agradecer e colocar também esse comentário que o Alisson trouxe para a gente. Essa complementação foi muito necessária. Passo a palavra, então, ao juiz Richard e, posteriormente, ao desembargador Gilson, para a gente fechar esse evento, que foi muito proveitoso. Bom, senhor presidente, eu estou aqui só para bater palmas para o palestrante, pela sua excelente objetivo, exposição, em curto espaço de tempo, conseguiu trazer todos os grandes problemas, as agruras e importantes reflexões para todos nós, né? Realmente, o grande problema é tratar de um assunto quando nós não temos legislação ainda, né, consolidada a respeito dessa temática. O ideal, para mim, seria que nós tivéssemos esse debate logo dentro do Congresso, com algumas parametrizações, mas penso eu que, dentro da sua competência, o Tribunal Superior Eleitoral tem feito o necessário, o possível, né, e necessário, volto a dizer, dentro das suas competências, e a Justiça Eleitoral de todo o país tem contribuído para manter alguma ordem. Eu queria aqui registrar, né, os meus cumprimentos ao TRE de São Paulo, que nas últimas eleições, mesmo com tantas dificuldades, né, então, na época, sob a coordenação do desembargador Valdir Nuevo, mas liderado também pelo nosso eminente corregedor na época, Paulo Galizia, hoje presidente, né, conduziu também as eleições e tenho certeza que neste ano não será diferente. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo fará, juntamente com todos os seus magistrados servidores, né, o possível para garantir a ordem, né, a paz dentro das possibilidades, mesmo com todas essas dificuldades já apontadas pelo nosso palestrante e também, né, complementado pelo nosso presidente, né? Queria mais uma vez agradecer a oportunidade da Escola Paulista da Magistratura de abrir esse espaço para todos nós e parabenizar todos e cumprimentar, desejando saúde a todos os presentes. Obrigado. E observando e apontando a importância de nós combatermos as mentiras que podem influenciar nas eleições. Queria cumprimentar mais uma vez em nome da Escola Paulista da Magistratura, os nossos coordenadores da área de Direito Eleitoral, nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral, doutor
Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galícia, Dr. Richard Paikin. Tenho certeza absoluta que a EPM, na área de direito eleitoral, nesse ano, especialmente nesse ano, trará muita contribuição para os operadores do direito, enfatizando aqui o nosso compromisso com a democracia, com o Estado democrático de direito, com os princípios republicanos, e essa é a nossa importância e o espaço público aberto para que todos participem em eventos de excelência, como foi o evento de hoje, trazido pela coordenação, e nada mais do que peculiar no dia 1º de abril, como o Dr. Richard observou, para tratar desse tema que envolve a internet nas eleições e os conteúdos não verdadeiros. Então, com isso, mais uma vez, em nome do nosso diretor, José Maria Câmara Júnior, colocar a escola aberta nessa parceria importante com o Tribunal Regional Eleitoral, e para outros tantos eventos que com certeza serão realizados pela nossa coordenação, pela coordenadoria, muito bem representada aqui, e que com certeza vai trazer luzes para todos os juízes, todos os servidores que vão atuar nesse ano em especial e no ano que vem, em relação aos pleitos que teremos, especialmente envolvendo o Tribunal Regional Eleitoral. Com isso, eu devolvo a palavra ao nosso presidente. Mais uma vez, muito obrigado pela atuação dos senhores. Obrigado, desembargador Gilson. A minha palavra agora é só de encerramento. Mais uma vez, agradeço a todos que nos acompanharam. Foi muito interessante a palestra, como já imaginava, né? E realmente temos esses desafios pela frente e logo, logo teremos novos encontros. Agradeço muito, desejo um bom dia a todos.